Paz do Senhor, pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre ter intimidade com o Senhor, ter aí uma comunhão com o Senhor. Até um de vocês aqui, dos meus seguidores, dos meus inscritos aqui, que me pediu. E eu falei que ia gravar aqui esse vídeo e o Fernando, tinha me perguntado como é que tem uma comunhão com Deus, como é que eu posso ter uma aliança com Deus, como eu posso ter aí a minha intimidade, com Jesus diariamente. Então eu vou tirar aqui um pouquinho das dúvidas, mas esse vídeo aqui, ele tem sim um tema, que é sobre a minha vida devocional. Como é que nós podemos ter uma intimidade com o Espírito Santo, como é que nós podemos ter uma vida diária, dessa intimidade com o Senhor. E nós vamos ver isso em praticamente 3 passos, que eu até coloquei o nome de Job. Então é jejum, oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. Mas lógico, na leitura da palavra, nós vamos ter aí a nossa devocional, Então, eu já quero pedir aqui para vocês, se vocês ainda não são inscritos ainda aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas que querem aprender como ter aí uma vida devocional, como ter essa intimidade, através da vida devocional. Nós precisamos permanecer, nós precisamos aí ter constância no nosso dia a dia, Assim como a prática do jejum, da oração e da palavra, amém? Vou deixar aqui alguns materiais de devocionais para que isso possa estimular aí vocês, Talvez eu não lembre os lugares aonde eu comprei, mas eu vou divulgar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês Jeremias 29, capítulo 29, Jeremias capítulo 29 e o versículo 13. Isso, Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Jeremias capítulo 29, versículo 13, e diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, vamos lá. Como é que eu tenho intimidade com o Senhor? A princípio de tudo, oração, A vida do crente, o combustível do crente é a oração. Assim como um carro ele se movimenta com oração, com combustível ou com gasolina ou a diesel, ele precisa andar. Um carro, normalmente aqui falando, ele não vai andar sem gasolina. Mas se Deus quiser, se quer que aquele carro ande sem gasolina, pelo poder de Deus, ele vai andar sem gasolina. Mas o óbvio do óbvio é ele andar, ele caminhar, ele ali prosseguir com gasolina. E a vida do crente? A vida do crente, a vida do cristão, ela também funciona só à base de oração? Pare de orar e você começa a pecar. Comece a orar, ter essa constância na oração e você para de pecar. Ah, Laís, mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pecar, sim, nós vamos errar. Mas como eu sempre digo, talvez nós vamos errar no básico. Ou, enfim, em coisas pequenas, não em coisas grandes, coisas que sejam gritantes, tá? Não vou entrar também aqui nesse assunto. Mas para nós termos a intimidade com o Senhor, a primeira coisa é através da oração. Nós vamos entregar o nosso coração ao Senhor. Laís, eu preciso orar? Sim, nós precisamos orar. Mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu preciso orar? Para Deus me moldar, para Deus tirar as coisas que não convém que tenha no meu coração. Isso vai me moldar a ser parecido mais com Jesus. Deus, sem a nossa oração, ele continua sem Deus. Mas nós, sem oração, nós não temos vida e nem intimidade, nem comunhão com Deus. E como que nós vamos conhecer a voz do Senhor? Basta somente eu orar? Não. Eu posso conhecer sim a voz do Senhor através da oração? Sim, eu posso sim. No meio da oração, o Senhor me dá discernimento. Quando eu busco por discernimento e sabedoria, quando eu busco me aprofundar, a descer mais em conhecer aí a voz do Senhor, quando eu desejo em agradar o Senhor, ele também se revela, Como Jeremias vai dizer, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, quando eu busco, o Senhor se aproxima. E ele está sempre disposto a se aproximar, a se derramar dele de si. Mas e nós? Será que nós estamos dispostos a nos derramar mais de nós, para termos mais o Senhor em nós? Aí,
Fica essa questão, o quanto você está disposto a se derramar, o Senhor estará disposto a se derramar sobre você. Deus, ele quer se revelar aos seus filhos. A Bíblia vai dizer que existem tesouros que nós precisamos encontrar. Esses tesouros, eles estão em Deus. Então, para começar a minha vida devocional, eu preciso manter uma constância, uma permanência em oração. Preciso ter essa determinação, essa minha constância de estar orando. Eu posso marcar horários para poder estar com o Senhor. Sim, você pode estar marcando um horário, sei lá, todo dia às 6 horas da tarde. Óbvio que eu quero crer que você ora quando você levanta e você ora quando você vai deitar. Mas eu posso ter um horário da tarde que eu vou fixar aquele horário, né, para eu poder orar com o Senhor, para poder ter ali a minha intimidade com o Senhor. Sim, você pode fazer isso. Você pode estar ali, tô dando aqui um exemplo, tá? Ou 3 horas da tarde, ou 6 horas da tarde, ou 7 horas da noite. Aquele horário é teu e do Senhor, que você vai marcar um encontro com Deus. Você vai estar orando naquele horário ali que você se dispôs, né? Ou você ter essa permanência, você ter essa constância. Às vezes você não marca um horário, mas você está ali orando a Deus. Daniel vai falar, a Bíblia vai dizer que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E ele era íntimo, né, do Senhor. Ele era íntimo, ele falava 3 vezes ao dia com o Senhor. Então, Daniel, nós não somos mais ocupados do que Daniel para dizer que nós não temos tempo para orar. Davi era um guerreiro, ele virou um rei depois. E ele tinha tempo para orar. Será que nós não temos tempo para orar? Oração é trabalho e é trabalho árduo, é muito trabalho, é mais trabalhoso do que o nosso trabalho secular do que nós temos. Vou dizer assim como secular, mas todas as nossas tarefas, a oração é um trabalho árduo. Na oração sempre vai tocar um telefone, uma campainha, ou quem é casado, filho vai chamar, a esposa vai chamar, sempre vai acontecer alguma coisa. Então nós precisamos priorizar tudo aquilo que nós priorizamos, nós vamos ter aquilo sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que nós priorizamos, Deus nos honrará, ainda mais quando nós vamos buscar a presença dele. Então, a minha vida devocional, como é que eu posso ter comunhão com o Senhor? A oração, através da leitura da palavra. Eu preciso conhecer as Escrituras, primeiro para não ficar enganado, primeiro para não cair e não ser levado em qualquer vento de doutrina. Então eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter um momento separado, nem que se você começar aí com 15 minutos, 30 minutos, não adianta você querer começar com 1 hora que você não vai dar conta. E não é que você não vá dar conta, mas talvez você vai propor ali estar lendo 1 hora e talvez aconteça alguma coisa e depois você vai se frustrar. Então comece com pouco. Ah, Laís, eu não consigo orar 1 hora. Comece com 15 minutos. Comece com 15 minutos lendo a palavra, 15 minutos orando. Ora primeiro, antes de você abrir essa palavra. Eu falo que a Bíblia é o único livro do qual o autor ele se faz presente, ele fala com você diferente de todos os outros livros. A Bíblia é o único do qual o autor ele se faz presente, ele se revela a você. Então, antes de você abrir esta palavra, você ore, peça por Espírito Santo te revelar, para que ele venha te dar entendimento, sabedoria, conhecimento das Escrituras. Peça aqui para ele te ensinar a Escritura, peça para que ele te revele a vontade que Deus tem para a sua vida. Bem, você orando, você conhecendo a palavra, você vai estar fazendo o quê? Um jejum, job, né? Jejum, oração e Bíblia. Mas não aguento jejuar aí, enfim, 40 minutos, 20 minutos, vamos começar com 10? Tudo na academia, quando você chega, você não já chega pegando todos os pesos. É um processo, é um dia de cada vez. É um dia de cada vez, você vai tendo, você vai se aproximando e você vai se fortalecendo na graça, no conhecimento do Senhor. Assim como na academia, é um passo de cada vez. Não adianta você pegar um peso que você vai, enfim, se arrebentar inteiro, não adianta. Não adianta querer dar um passo maior que sua perna, mas sim, eu posso me aprofundar? Pode. O Senhor vai gostar? Vai amar. Porque a própria palavra vai dizer, como aqui eu li: então me invocareis e me ireis e orareis
a mim e eu os ouvireis. Isso 12. Aí no 13 vai dizer assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O Senhor sabe o anseio do nosso coração. Então, quando nós buscamos com sinceridade, o Senhor, ele se revela e o Senhor se derrama a você. E como é que eu posso, então, fazer a minha devocional? Eu vou ler algo aqui que eu uso de devocional, às vezes, a minha própria Bíblia, né? O que eu tenho aqui. E às vezes eu faço minha devocional aqui mesmo, na própria Bíblia. Eu pego esses post-its aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Esses post-its aqui mesmo, aqui assim, ó. Pego e eu vou marcando aquilo que o Senhor vai me falando e eu vou escrevendo, tá? Então, como que eu faço a minha devocional? Vim aqui ó, em Efésios 6, não especificamente, tá? Eu vim aqui em Efésios 6, mas era algo que eu estava lendo e o Senhor, ele foi se derramando, que o Senhor, ele foi se revelando sobre a armadura de Deus. Então, Efésios 6:10, Paulo vai ali estar, ele tá tendo ali uma visão da armadura de Deus. Ele vê um soldado romano e ali Deus, o próprio Senhor, ele vai se revelando da armadura de Deus, aquilo que o crente ele precisa estar revestido, da armadura de Deus, da sandália, do capacete, do cinto, da couraça. Ele precisa usar a espada e a espada nada mais do que a palavra de Deus. Nós precisamos manejar bem a palavra de Deus. Então, a armadura, ela serve para quê? O cinto, ele serve para quê? A devida devocional nada mais é do que você vai abrir aqui, você vai estar lendo ali uma palavra e você vai começar a fazer perguntas ao texto, assim como eu falei aqui de Paulo. Paulo está tendo uma visão de uma... Ele vê, na verdade, um soldado romano e o Senhor dá uma revelação para ele sobre a armadura. Se um soldado romano precisa, ele se reveste de uma armadura para que os dardos inflamados, aquelas flechas, antigamente eles colocavam fogo na ponta das flechas. Então, quando eles iam atingir, aquilo ali já ia no coração, enfim, matava a pessoa. Hoje, os dardos que nós recebemos são palavras que o diabo muitas das vezes lança, e se nós não estivermos revestidos com a couraça, esses dardos inflamam o nosso coração. E aí nós começamos a duvidar das promessas do Senhor sobre nossas vidas. Por isso que nós precisamos estar revestidos com a couraça, com o capacete, para que os nossos pensamentos não possam cochear em dois pensamentos, para que a gente venha realmente ter uma insegurança, ter dúvida se realmente o Senhor vai cumprir suas promessas, se Ele vai nos ajudar, se Ele está conosco. Então nós precisamos nos revestir dessa armadura. Então sobre cada peça eu fui marcando aqui o que cada uma peça representava da armadura de Deus. Só que, como eu falei aqui, nós vamos fazer o quê? Perguntas para o texto. Quem que foi que escreveu Efésios? Eu vou saber quem é que escreveu Efésios. O que Paulo está querendo dizer na carta de Efésios, no capítulo 6 em específico, do qual eu estava estudando? Eu vou estudar, vou pegar livros que falam sobre isso, tá? Não é chegar aqui no canal do YouTube e ver o que as pessoas estão falando. Não, gente, não é isso. Vá estudar. Vá estudar. O Senhor quer que você se aprofunde, busque mesmo, faça um estudo da palavra, busque o que representa aí o capacete, tá? O capacete representa isso, Senhor. E o que o Senhor quer dizer com isso para mim? Sabe que hoje o que nós vemos é que as pessoas não querem pagar o preço. E quando você não paga o preço, você sempre vai ter coisas rasas para apresentar para as pessoas. Ainda mais quem é aí que prega a palavra, né? Assim como eu, tem muitos aí que pregam a palavra, mas e se você não prega a palavra? Se você ainda não sabe do seu chamado, né? Se você tem dons e se você ainda não sabe, você vai descobrir como. Tendo a sua vida devocional ao Senhor. Então, toda vez que nós vamos fazer um devocional, nós vamos conversar com o texto. Eu digo que a primeira coisa que nós fazemos, nós vamos ler o texto, normal. Nós vamos ler aqui, vai Efésios 6, do 10 aí até o 20. Nós vamos ler esse texto aqui normal. A segunda vez que a gente lê, nós vamos ler mais com atenção. A terceira vez, nós vamos começar a reparar em coisas que nós não reparamos nem na primeira nem na segunda. Na terceira vez, nós vamos reparar. Na quarta vez, eu já vou começar a fazer perguntas ao texto. O que Paulo, como eu falei, o que Paulo está querendo dizer? Em que época que a carta de Efésios ela foi escrita? O que Paulo estava querendo dizer com a visão que ele tem da armadura e com o romano? Qual é a comparação que Paulo quer trazer para nós? Tá? Eu destrinchei o texto, eu escrevi, separei o que eu entendi
Qual é a revelação que Deus tem para nossas vidas? Por que nós precisamos nos revestir aí da armadura de Deus? Tá, agora que eu descobri qual é a minha atitude, o que eu preciso fazer? Me revestir dessa armadura. E como que eu me revisto? Através da oração. Me revisto através do jejum. Vou fazer um propósito de jejum e oração e vou pedir para o Senhor colocar essas armaduras em mim, para que eu não seja atingida mais pelos dardos de Satanás, pelas mentiras. Quando eu estou com um capacete, as mentiras de Satanás não vêm mais na minha mente. Os dardos que ele joga sobre a minha vida, muitas vezes usando pessoas, não vai atingir mais o meu coração, porque eu estou revestida. O calçado que eu calço da preparação do Evangelho da Paz, eu vou frequentar lugares aonde Jesus iria. Eu vou andar sobre os passos de Jesus. A palavra eu preciso conhecer para poder manusear bem. Às vezes uma pessoa vai precisar de uma palavra e você vai ter naquele momento, como a palavra vai nos dizer, que o Espírito Santo vai nos lembrar de tudo aquilo que nós temos visto e ouvido. E se eu não leio, como é que eu vou ter algo para poder dar para alguma pessoa se eu não leio e se eu não busco em conhecer a verdade? Eu não vou ter nada para o que dar para as pessoas, tá? Então aqui é um dos primeiros devocionais que eu faço, tá? Que é da minha própria Bíblia. Aqui que eu faço a minha Bíblia aqui, ó, deixa eu até... É Bíblia de Estudo da Plenitude, Bíblia de Estudo Plenitude, tá? É Revista Almeida, Revista Corrigida. É essa daqui, ó. É que tá bem apagadinha, que já faz um tempo já que eu tenho ela, então tá bem apagadinha. Dizem muitos por aí, não sei, tá? Porque pra mim, não sei se é porque eu também já me acostumei com ela, pra mim a palavra dela que ela tem aqui, pra mim é fácil de entender. Óbvio, né, que nem tudo eu entendo, né? Eu tenho que buscar esse conhecimento, esse discernimento no Senhor. Mas para mim a linguagem dela, para mim é muito fácil para poder entender. O que eu não entendo, dicionário bíblico, que eu vou conhecer e vou saber o que está querendo dizer, né? O hebraico, ele é muito mais o original, se a gente pega, né, a tradução aí no hebraico. Então sempre pesquisem no dicionário hebraico, tem aplicativos, você pode aí tá vendo e tá pesquisando para saber o que ele estava querendo dizer, né, no caso, naquela época, tá? Então, esse daqui é o primeiro que eu faço da minha própria Bíblia. O segundo que eu faço é o aplicativo aí que chama Glorify. Eu vou deixar aqui marcadinho, o aplicativo se chama Glorify, tá? Então, ali vai ter uma palavra, né, um post, uma palavra ali, uma frase central, até de reformadores que nós conhecemos, de pessoas às vezes conhecidas, outros não. Então, ali vai começar com uma frase. A segunda vai ser ali, vai destrinchar a palavra, que seria ali esse momento aqui devocional. Glorify, na verdade, ele é um devocional, tá? Então, a segunda parte ali, vocês vão ver ali a palavra do qual ele vai destrinchar, do qual ele vai trazer para nós. Então, ele vai falar a que época e a que ano que aquilo aconteceu, e aí ele vai mostrar depois a palavra, e você vai ali passando a palavra. Já no terceiro, ele vai destrinchar a palavra, que época, que tempo, ele vai dar alguns exemplos de algumas coisas, e aí no final, ele traz aquela revelação para a tua vida sobre a palavra ali que está sendo ministrada. Depois ali tem um momento de oração, e no final tem aí um ícone ali, bônus, que daí muitas das vezes ali é acompanhado em cima da palavra ali, que está sendo ali ministrada, que está sendo ali discorrida, desse devocional. Então, assim, só não busca em conhecer, em ter intimidade com o Senhor, quem quer ter a sua vida aí verdadeiramente estacionada. E o reino de Deus é um reino em movimento. Então, se o reino de Deus é um reino em movimento, você não pode se permitir mais em ficar parado. Você não pode apenas se contentar em ver vídeos no canal do YouTube, ir num culto e contentar somente com aquilo que o pastor está falando, ou com alguém que esteja falando aqui no canal do YouTube. Você precisa buscar essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. O Senhor, ele quer se revelar a você. Então, não se contente apenas com aquilo que você está ouvindo. Busque você também, tá? Então, aqui, na verdade, o meu primeiro devocional é da Bíblia que eu faço. O segundo é do Glorify, tá? Como eu falei, toda vez que nós vamos fazer uma devocional, nós vamos perguntar, nós vamos ler, depois nós vamos começar a fazer perguntas aí ao texto, e nós vamos aí separando, usando um post-it ou um caderno. Pegue um caderno,
né, e uma caneta, comece a escrever, comece a separar palavras do qual você não entendeu e vai buscar. E aí você vai entender o que o Senhor estava querendo dizer, ou numa época, numa região, sobre a cultura, né, hebraica, sobre a cultura dos judeus, a que tempo é que foi escrito, né, o que significa, né, enfim, tem várias passagens, principalmente no Antigo Testamento, sobre cidades, sobre que eles passavam, lugares do qual eles passavam, tem muito significado, né? Ali que nem Lodebar é a terra de esquecimento. Então, o que quer dizer com aquilo? Eu não vou destrinchar aqui, tá? E para vocês aí gerar essa curiosidade, para vocês buscarem também, tá bom? Para até mesmo o vídeo aqui não ficar muito longo. Bem, eu tenho alguns devocionais, tá? Esses aqui, ó. Então, aqui é de Mateus, 1º, 2º, João, e a carta de Judas, Tiago, 1º e 2º Pedro, Apocalipse. Tem outros aqui também, ó. Tem o Atos, João, Marcos e Lucas e Hebreus, tá? Esses aqui são, na verdade, são a Bíblia comentada por mim. Então, tem os textos bíblicos e tem um espacinho, vou mostrar aqui pra vocês. Nesses espaços em branco eu vou estar aqui fazendo a minha devocional daquilo que o texto está querendo dizer. Então, eu vou abrir aqui, ó. A tentação de Jesus. Tá vendo, ó? Deixa eu ver se chegar aqui mais pertinho pra ver se dá pra vocês verem. A tentação de Jesus. E aqui já do lado, eu vou escrever aqui a devocional. O que o texto estava querendo dizer sobre aqui em A Tentação de Jesus, no capítulo 4. Então, eu vou discorrer, vou fazer aqui perguntas ao texto, tá? Ver a época do qual que Jesus estava ali falando, a que época, né? Que na verdade foi depois ali que Jesus ele foi batizado nas águas. E o Espírito Santo não foi o diabo que levou Jesus até o deserto, mas foi o Espírito Santo que levou Jesus até o deserto. Ali ficou 40 dias ali, do qual teve a aparição aí, né, do diabo tentando aí a Jesus, enfim, pedindo para que ele transformasse as pedras em pães, para que ele matasse a sua fome, pediu para que ele se atirasse do monte, que ele daria ordem aos seus anjos para que ele o salvasse. Então você vê que até o diabo, ele conhece a palavra. A única coisa que o diabo não tem é a revelação, ele não tem é o Espírito Santo. E nós, como igreja, nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo nas nossas vidas e nós não sabemos como buscar. Nós não sabemos aí, nós pecamos porque nós não conhecemos, nós erramos por não conhecer as Escrituras. Então o diabo, ele teme e crê em Jesus. Só que tem muitos filhos de Deus que não estão acreditando, não crê e também não busca. E aí peca e erra feio por não conhecer, errar por não conhecer as Escrituras. Enfim, ele vai, ó, todo aqui é o capítulo de Lucas aqui, tá? Ele vai inteiro. Então aqui é um dos devocionais também que eu faço, tá? Então, como eu falei aqui, ó, tem vários aqui, os exemplares, né? Tudo aqui da Bíblia mesmo, tá? Da Bíblia comentada por mim. Ó, tem vários aqui, todos eles não fiz ainda, tá? Todos, tá? Eu vou aí por partes, como eu falei, né? Eu faço aqui, ó, outros devocionais, eu vou com calma, não preciso fazer tudo de uma vez, né? Tudo no seu tempo, uma coisa por vez de cada dia, né? E aonde eu comprei, né, Laís, esses devocionais? Se eu não me engano, tá? Eu comprei esses devocionais aqui. Tem o do Luciano Subirá, que ele tava ali divulgando, do Luciano Subirá, ou acho que é do filho dele, alguma coisa assim. Só que eu não acabei não pegando deles, tá? Eu acabei pegando esses daqui no site da Livraria Família Cristã, alguma coisa assim. Família Livraria Cristã ou Família Livraria Cristã, alguma coisa assim. Depois vocês jogam aí no Google que vocês vão achar. E aqui são os devocionais, a Bíblia comentada por mim. Paguei bem em conta, tá? É até um site ali que é bem em conta os livros, enfim, os devocionais, as Bíblias, muito mais barato e em conta mesmo, tá? Quanto tempo eu tenho isso daqui? Acho que já tem uns 3, 4 anos. Não, tem 2 anos? Vai fazer, acho que 2 anos, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos que eu tenho aqui esses devocionais, como eu falei, né? Não fiz tudo. Poderia fazer tudo em um mês? Poderia. Só que eu vou por partes, eu vou ruminando. Tem outros devocionais que eu falei pra vocês aqui que eu faço. Tem coisas por fora também, devocionais que eu vou escrevendo no caderno, estudos. Então, tudo acaba sendo aí
né, uma devocional. Para mim poder trazer aqui um vídeo para vocês, eu preciso estudar a palavra, né? Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Então também não deixa de ser também aí uma devocional para mim poder estar vindo aqui gravando o vídeo para vocês. E o meu último devocional que eu faço, tá? Que atualmente é esse aqui, de quando eu entrei na igreja onde eu estou atualmente, tá? Então aqui, ó, portas abertas, é o tema, né? Um ato profético, é uma palavra profética para esse ano, um ano de portas abertas, tá? Então, esse daqui é onde eu consigo, Laís, aqui você consegue lá na minha igreja, na Lagoinha Santo André, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem aqui, ó. Então, aqui são as devocionais, tá? Ele tem aqui uma palavra, haja imediatamente. Então, aí eu faço aqui a minha devocional, vou discorrer, ele me traz aqui um texto base, né? E aí ele discorre aqui e eu depois vou discorrer aqui com o entendimento daquilo que o Senhor queria tratar, daquilo que o Senhor queria dizer. Aí o segundo, a mensagem do céu. Terceiro, qual é o seu tesouro, né? Que eu fiz aqui também. E amanhã aqui o dia 4, né? Que aí seria aqui, assim como o Pai. E aqui nós temos um estudo da palavra do qual eu faço aí, na verdade eu não, né? Eu faço aí na sexta-feira, que tem aí um GC, que na verdade tem muitos conhecem como célula, né? E é online, e aqui é a palavra dessa semana, que é de amanhã de sexta-feira, Jesus o bom pastor. Então tem aqui o texto base, que é João capítulo 10, do 10 ao 18. Aí tem a exposição do texto, olha que o devocional vai ficar muito mais claro para vocês entenderem. Tem a exposição do texto, o que João capítulo 10, do 10 ao 18 está querendo dizer. Aí vai ter a discussão, né, ali no grupo, do que o texto está querendo trazer, aquilo que o texto está querendo nos ensinar. Tem o objetivo da mensagem de João 10, 10 ao 18. Vai ter o contexto, tá? O contexto dessa palavra e depois a conclusão. E depois vai ter a aplicação final. Então, a devocional, elas consiste de tudo isso. Lembra que eu falei para vocês? Toda devocional, você vai ler o texto a primeira vez, você vai ler a segunda, porque às vezes você não vai entender na primeira. Então, você vai ler de novo. Não entendi na segunda, Laís, vamos ler a terceira de novo. Não entendi, vamos ler a quarta, vai ler a quarta vez. Porque cada vez que você lê, ali vai saltar alguma coisa para você, daquele texto. E talvez uma palavra que saltar, você já vai e marca. Marca, depois você vai ver qual que é o significado, o que Jesus estava querendo dizer, né? O que Deus estava querendo dizer. Você vai pedir ajuda ao Espírito Santo para que você consiga ali discernir o que ele está querendo dizer para você. Feito isso, a que tempo e a que época que foi escrito? Descobriu a que tempo e a que época? Legal. O que Jesus estava querendo dizer naquela época ou naquela cidade de onde ele estava? Para quem que Jesus estava tratando? Será que era para os gentios, que somos nós? Para os judeus? Enfim, a que público ali que Jesus ele estava tratando, o contexto e o texto do qual ele estava dizendo. Legal? O que Jesus está querendo agora tratar com aquele povo? Legal? Sobre o pecado? Enfim, é sobre a cura? Legal? Você vai deixar ali bem marcadinho, vai deixar ali descrito. Legal, você descobriu tudo, e a que tempo, a que região, no século, aquilo que Jesus estava querendo tratar. Agora você vai trazer a aplicação pessoal para a sua vida. O que Deus está querendo dizer por meio de tudo isso que você fez aí, né? Na verdade, quase um panorama daquilo que você entendeu. O que Jesus está querendo falar para você? Qual é a aplicação que você pode colocar isso na sua vida, né? E aqui tem as aplicações diárias que são 5 perguntas, 6 perguntinhas, tem alguns que são 5 ou 6 perguntinhas, tá? Então aqui eu já fiz a exposição do texto, o objetivo, o contexto e a conclusão. Eu faço esse estudo aqui em casa, depois na sexta-feira a gente revê de novo também. Então esse daqui, ó, é outro devocional também que eu faço, tá? Só que esse daqui vocês encontram lá na minha igreja, tá? Quem mora perto da região de Santo André, ABC, só ir lá. Tá? É um valor, acho que é R$50, se não me engano. Esse daqui eu fui presenteada, tá? Com esse devocional. Então, o devocional desse daqui não tem a de Gênesis e Apocalipse. É só sobre em cima o tema de João, tá? Só sobre em cima
do livro de João. Então, se você tem interesse, é só ir lá na igreja, tá? Se você mora, né, perto aí, se você mora na região aí do ABC, enfim, ou se você mora fora, é só entrar e acessar aí nossas redes sociais para saber como obter. Tem o Facebook, tem o Instagram, que é Lagoinha Santo André. Então, você entra lá, pega ali mais informações para saber como é que funciona aí esse envio, tá bom? E aí vocês verificam lá tudo certinho. Mas a princípio é isso, a vida devocional. Então, como é que eu posso ter uma intimidade, uma comunhão com Deus? Fazendo a minha devocional, fazendo meu job, né, que é jejum, oração e Bíblia, e fazendo a minha devocional. Na verdade, a nossa vida devocional, ela demanda tempo. Então, tudo aquilo que é distração na sua vida, você precisa começar a identificar. O que tem sido uma distração na minha vida? Para mim poder conhecer mais o Senhor, eu preciso tirar essas distrações da minha vida. Então, tire as distrações, dedique um tempo em conhecer a palavra, dedique aí um tempo, né? Eu posso começar com meia hora? Posso começar com meia hora. Depois eu vou aumentando isso gradativamente? Sim, porque a hora que você se deleita o teu coração em aprender das Escrituras, você vai ter cada dia mais sede, mais fome de conhecer as Escrituras. Você vai ter fome de comer esse alimento que vai fazer bem para a sua vida espiritual. E isso demanda-se tempo. Você precisa dedicar tempo em conhecer o Senhor. Assim como, às vezes, para conhecer amigos, né? Ou aí casais de namorados que já estão aí, vão se casar, demanda-se tempo para poder conhecer. E para se conhecer outra pessoa, você precisa investir seu tempo. Você até muitas vezes vai ter que parar tudo aquilo que você está fazendo para conhecer o outro. E ainda mais, pense você ir para conhecer o Senhor, para conhecer o Espírito Santo. Você precisa dedicar um tempo, vai lá no seu quarto, fique sozinho, né? Comece a ler a palavra. Não tô entendendo, e aqui eu não tenho vergonha de dizer, quando eu me converti, eu entendi a palavra vendo desenhos que acabava passando aí na Record. E eu via bem cedinho, acho que era umas 5 horas da manhã, e eu via esses desenhos bíblicos, depois eu ia para a palavra para poder entender. Eu não tinha, né, discernimento ainda de como que era, mas eu tinha sede de conhecer. Então foi uma das coisas que o Espírito Santo usou para eu poder entender a palavra. Eu acabava vendo desenhos, e depois eu ia, e ali ficava um pouquinho claro, mas óbvio, né, que não podia ficar só assim, né? A gente amadurece, assim como uma criança, né? Primeiro ela toma o leite, depois a papinha, enfim, o suco. Depois, quando ela tá aí um pouquinho maiorzinha, que daí o médico vai liberar aí uma comida para ela. Mas a nossa vida também é comparada a isso. Paulo vai dizer: eu precisava dar uma comida mais forte para vocês, mas vocês ainda são meninos da fé. Então tem que ficar dando aqui leite para vocês. Então, o que Paulo está querendo dizer? Ele queria revelar muito mais coisa, aquilo que ele experimentou, e era um homem muito bem experimentado no Senhor, pelas provas, pelas labutas, né, as dificuldades da vida que Paulo passou, tantas coisas aí que Paulo passou, foi perseguido, teve naufrágio, enfim, foi açoitado, quantas coisas Paulo passou, e Paulo foi um homem totalmente experimentado. Paulo senta aos pés de Gamaliel para fazer aí a sua devocional. Ele senta aos pés de Gamaliel para poder aprender. O pupilo de Paulo é Timóteo. Timóteo teve também aí um pastor, teve que sentar aos pés de Paulo para poder aí aprender das Escrituras. Então, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós queremos aprender, nós vamos ter que parar para sentar, para poder aprender, para poder mergulhar. E isso vai demandar sim o teu tempo. Muitas vezes você vai ter que abrir mão daquilo que você gosta de fazer. Você vai ter que abrir mão de uma série, você vai ter que abrir mão aí, sei lá, de um filme, enfim, não sei. Aquilo que você gosta de fazer, você vai ter que renunciar para poder conhecer mais o Senhor, porque nada vem de graça. Não adianta você copiar, porque Jesus não fez ninguém, né, um robô. Jesus fez cada um com o seu estereotipo, cada um do seu jeitinho, da sua forma, daquilo que o Senhor sabia que cada um vai alcançar uma vida através do seu jeito, da sua maneira, né? Então, por isso que nós precisamos nos dedicar. Precisamos sim ter a nossa vida de intimidade, nossa vida de comunhão. Precisamos ter a nossa vida devocional. Se nós queremos conhecer o Senhor, nós precisamos pagar o preço. Então, se nós queremos o Senhor, vamos pagar o preço em conhecer, vamos pagar o preço em nos deleitar o nosso coração, em derramar o nosso coração nas Escrituras para ter mais dele. Toda pessoa que você quer ter mais dela, você vai ter que investir um tempo, né? Às vezes você quer saber, sei lá, uma pessoa do que ela gosta, você vai atrás de informações.
Você vai colher informações para saber aquilo que aquela pessoa gosta para poder agradar essa pessoa. Agora, quem dirá aquele que deu a vida por mim e por você, aquele que morreu? Nós precisamos dedicar tempo. Precisamos dedicar tempo com ter permanência, ter essa consistência, sabe? Precisamos permanecer naquilo que realmente nós queremos. Se nós queremos crescer na presença do Senhor, nós precisamos demandar tempo, nós precisamos dedicar tempo em conhecer o Senhor. Ele nada vai vir assim, hoje eu li, amanhã eu já tô. Não, gente, não é desse jeito, tá? É um dia após dia, né? É uma construção diária. Então, vai demandar paciência da sua parte, vai demandar resiliência, que você vai precisar ser resiliente, você vai precisar ser resistente em conhecer, porque quando nós demandamos em fazer algo na obra do Senhor, ou queremos fazer algo para o Senhor, nós vamos ter também muitas resistências, muitas oposições, né? Quando nós fazemos esse propósito aí com o Senhor. Então, faça a sua devocional, estude o texto, pergunte ao texto e mais do que isso, pergunte ao Espírito Santo para que ele venha te revelar como é que nós temos a aliança com o Senhor. Nós já temos essa aliança com o Senhor a partir do momento que nós aceitamos o Senhor, né? A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ter essa aliança com o Senhor. Nós passamos a ter essa aliança a partir do momento que nós aceitamos Jesus pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Mas a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, com Jesus, com a Trindade, ela vai demandar o nosso tempo. Assim como depois eu posso trazer aqui também da minha vida devocional, que faz parte, é a evidência da oração em línguas. Então, nós precisamos também, quem fala normal assim, fala aos homens, mas quem fala em línguas, fala com Deus. Quando eu oro em línguas, tá? Quando eu oro em línguas, eu oro a vontade de Deus para minha vida. Então, às vezes eu tô querendo algo, eu tô aqui orando em línguas, a minha mente tá infrutífera, a minha mente pode estar pensando no que ela quiser. Enfim, lavar uma louça, tem uma conta para pagar, mas o meu espírito que está orando a Deus, eu tô orando o quê? Que eu não tô entendendo. Eu tô orando pela vontade de Deus, para que a vontade de Deus, ela seja cumprida, para que os propósitos de Deus se cumpram na minha vida. E há um acelerar quando eu oro no Espírito, tá? E não é de boca fechada, gente. Eu vou orar mesmo. Como eu tô falando com você, eu vou orar em línguas. Então, é a evidência de línguas aqui visíveis. E eu posso depois aqui trazer isso aqui, é bem específico aqui para vocês aqui, dos resultados, como isso faz bem, né, para nossa alma e para o nosso espírito. Então, isso aqui é um conjunto da minha vida aqui devocional. Isso aqui sou eu, mas estou trazendo um pouquinho aqui da minha intimidade, daquilo que eu vivo em Deus e no Senhor. Estou trazendo aqui um pouquinho para vocês, que eu sei que dúvida de um é dúvida também de todos, né, que querem aprender, querem se aproximar mais do Senhor e não sabem como. Esse é o princípio de tudo, né? Antes da gente estar em qualquer outro lugar, nós precisamos estar com o dono que deu a vida por nós, o dono da palavra. Nós precisamos ter essa vida de intimidade e comunhão com o Senhor, através de sua palavra, do jejum, da oração, da leitura. Nós precisamos ter essa vida devocional, tá? Então, não pense que é muita coisa, tá? Pode até parecer, nossa, quanta coisa, né? Sei lá, a Laís faz, ou muitas coisas que outras pessoas fazem, mas não é, tá? Não é. Isso daqui vai demandar tempo, como eu falei. E tempo a gente só gasta com quem a gente ama ou com quem a gente quer verdadeiramente conhecer. Então, invista aí o seu tempo no Senhor. Você vai descobrir com certeza a sua chamada, o seu ministério, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através de você, salvar os seus, libertar alguém da sua família, entrar com uma cura, com uma providência. Isso demanda, e isso é de intimidade, de você conhecer o Senhor. Tem uma das orações do qual Deus responde a sua própria palavra. Então, através da vida devocional, nós vamos também aprender a orar a palavra de Deus. Nós não vamos orar nossa vontade, mas nós vamos orar a palavra de Deus. Se tem uma coisa que está acima de Deus, é a sua palavra, do qual ele vela em cumprir. Se ele abrir a boca,
Ele vela em cumprir a sua palavra. Então, nós precisamos ter essa vida devocional com o Senhor. Nós precisamos se dedicar mesmo, sentar para conhecer e conhecer aquilo que agrada ao Senhor, conhecer a sua vontade, porque só conhecendo nós vamos saber aí discernir a voz do Espírito Santo, nós vamos saber discernir quando é Deus que está falando e quando não é. E quando não é Ele falando, nós rejeitamos essa palavra em nome de Jesus. Amém? Espero aqui, acabei falando que o vídeo não ia ficar muito longo, mas acabou ficando, mas espero que tenha dado para você entender aí sobre essa vida devocional, de como ter a intimidade. Não é só sentar e fazer um devocional como muitos falam, né? Só chegar lá e escrever, ver o que você entendeu e pronto. Não, não é isso, gente, não é isso, né? Eu não sei, às vezes as pessoas têm preguiça de explicar o que é uma vida devocional, mas enfim, tá aqui, eu tentei deixar bem mastigadinho aqui para vocês sobre a vida devocional, aquilo que vocês precisam fazer. E como eu falei, isso vai investir, demanda tempo, né? Não é só sentar aqui e parar, não é isso. Vocês precisam ter amor pela palavra, vocês precisam desejar, queimar em conhecer ao Senhor, e é um dia de cada vez, né? Ainda que você tenha, Laís, eu não tenho tudo isso, eu posso começar com o quê? Comece pela sua própria Bíblia que você tem em casa, pegue e baixe aí o aplicativo, o Glorify, como eu falei para vocês, e comece aí todos os dias de manhã. Faça, a primeira coisa que você precisa fazer é se dedicar e orar e ter aí a sua devocional aí com o Senhor. Comece a aprender, às vezes você não sabe, enfim, ou não ficou muito claro, pegue aí o devocional do Glorify, que possa aí até mesmo, né, tá te inspirando a você começar aí essa vida devocional, e você comece fazendo aí, pega um texto que talvez aí você goste da palavra, que fale muito com você, e discorra ele, pergunte, comece a fazer perguntas ao texto, e se prepare, porque você vai ouvir a voz do Espírito Santo, você vai ouvir a voz de Deus, mas não se assuste, porque é Ele falando com você. Quando você se deleita em conhecer Ele também Ele se revela a você. Amém? Espero que tenha abençoado aqui a vida de vocês, tá? Espero que vocês possam a cada dia mais crescer na graça, na sabedoria, no conhecimento do Senhor. Espero sim que vocês possam aí estar ouvindo e voando aí nos caminhos do Senhor, ouvindo dele, né? E não aí de pessoas, né? Por qualquer vento de doutrina, com heresias, mas busque você ter esse conhecimento com o Senhor, busque ter essa vida devocional, essa vida com o Senhor, porque você só tem a ganhar, você não tem a perder, você só tem a ganhar, e você será recompensado com a presença do Senhor se revelando. Se tem uma coisa que nós precisamos desejar e ansiar, é em carregar a presença do Senhor corretamente, é em desejar, assim como Enoque, né? Enoque foi um homem que andou com Deus, não tem muitos relatos dele, mas Enoque, ele andou com Deus e o Senhor o tomou para si, Deus o tomou para si. Então, em outras palavras, Enoque, todos os dias ele fazia a sua vida devocional, ele tinha a sua vida devocional diante do Senhor, a tal ponto que ele buscou tanto, e um dia Deus o tomou ele para si. Né? Um dia todos nós seremos tomados, nós somos rosas do jardim do Senhor. Um dia todos nós não vamos morrer. Para o ímpio nós podemos morrer, mas para o Senhor, para Deus, para quem crê, nós só vamos fechar os olhos aqui e vamos abrir a porta da eternidade, nós vamos reinar junto com o Senhor. Amém? Que Deus aí possa te abençoar, que você possa frutificar, crescer na graça, sabedoria, no conhecimento do Senhor, e que você possa aí aprender e ter aí a sua vida devocional, essa intimidade e essa comunhão com o Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Tenha aí uma semana abençoada, um ótimo final de semana abençoado para você e toda a sua família. E não se esqueçam do job, jejum, oração e Bíblia. E tenha aí a sua vida aí devocional. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.